Doutores, como é que tá o seu intestino aí, hein? Hoje em dia é muito comum as pessoas terem algum tipo de obstrução intestinal, mas a gente tem que ficar atento, pois isso pode se tornar algo muito mais sério, viu? Eu convidei o Dr. Emanuel Góes, que é gastro e cirurgião do aparelho digestivo também, para conversar com a gente hoje nessa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Juliana? Tudo jóia, um prazer te receber hoje aqui, viu? Prazer é meu. Doutor, quando que a gente considera uma obstrução intestinal? A obstrução intestinal é um evento agudo, né, que ele faz a interrupção do trânsito do conteúdo intestinal. Aí isso daí causa várias situações. Então, tem duas formas básicas. Uma é a obstrução mecânica, que alguma coisa impede a progressão. E a outra é uma pseudo-obstrução, que a gente chama, que é porque o intestino fica parado, ele não se mexe. Então, basicamente, são essas duas formas que ela apresenta, né? E a partir de quantos dias, sem ir ao banheiro, sem evacuar, a gente considera uma obstrução intestinal, por exemplo? Aí, Juliana, a gente entra também numa outra definição, que é da constipação intestinal, né? Então, a gente considera que em torno de no mínimo três movimentos do intestino por semana são necessários para a gente considerar um trânsito intestinal normal. Uhum. Então, aí a gente entra na constipação. A obstrução intestinal, ela é um evento que exige uma intervenção imediata, né, do médico, e precisa, geralmente, com hospitalização do paciente, né, da pessoa. A constipação, não. Tem pessoas que conseguem fazer o funcionamento do intestino uma vez na semana, uma vez cada 10 dias, a 15 dias também pode acontecer, né? Nesses casos, aí pode haver a formação, o empedramento das fezes dentro do intestino, que é o que a gente dá o nome de fecaloma, que é o nome técnico dessa situação. E isso pode sim gerar uma obstrução do intestino. Então, é importante que as pessoas que não têm esse hábito intestinal, pelo menos aí 2, 3 movimentos na semana, que procure um tratamento antes que aconteça uma complicação assim, né? Doutor, então só para eu entender, constipação intestinal é uma coisa, que é a famosa prisão de ventre, é isso? E, E obstrução é outra coisa mais séria que tem que ir para a cirurgia. muitas vezes precisa ir para cirurgia, mas nem todas, né? Tá. Em torno de 10 a 15% das pessoas a gente acaba tendo que realmente operar, né? Mas são diversas causas de obstrução, né? Uma delas é a formação, o empedramento das fezes dentro do intestino. Agora, outras causas podem ser o processo inflamatório do intestino, como a diverticulite, Entendi. aderências intestinais. Então, às vezes as pessoas já foram operadas algum dia na vida e formam aderências. E aderência intestinal de pessoas que já foram operadas é a causa mais comum dessa obstrução. Uhum. Né? Em torno de 60% aí das vezes é por isso. A outra causa que também é bastante comum é as neoplasias. E o câncer, né? A neoplasia é câncer. Então, o intestino grosso, o câncer do intestino grosso, muitas vezes ele se manifesta como uma obstrução do intestino. E a pessoa nem sabia, nem imaginava que tinha. É uma possível causa. Então, nessas duas causas, a gente põe aí em torno de 70% a 80% das frequências das obstruções do intestino, que são as aderências e os tumores. Mas tem diversas outras causas que podem acontecer, né? Hérnias, então as inflamações, né? Então a diverticulite, como eu já citei, uma apendicite pode causar uma obstrução do intestino, e assim vai, né?
Tem uma outra causa que também não é incomum de acontecer, que é uma torção do intestino, que Uhum. a gente chama de volvo intestinal. Também é uma causa mecânica aí dessa obstrução. Doutor, alimentação pode causar uma alimentação desregrada, sem fibras, sem frutas, legumes e verduras, pode causar a obstrução, porque a constipação a gente sabe que a alimentação, dependendo da alimentação, pode causar, né? Mas e a obstrução, pode causar? A nossa dieta precisa ter bastante fibra vegetal. Então aí a gente tem as folhas, os legumes, as verduras, as frutas, né? Alguns cereais também que podem ser usados. Isso daí tem que ter bastante na nossa dieta. Pessoas que não têm uma dieta rica em fibra, ela pode gerar alguns processos inflamatórios do intestino, né? E isso daí, como consequência da dieta ruim, que o intestino vai sofrendo, pode causar essas inflamações, pode um dia virar uma obstrução, né? Uhum. A alimentação, na obstrução especificamente, ela pode estar relacionada mais com aderência intestinal. Então vamos imaginar assim, a aderência, o intestino dentro do nosso abdômen, ele escorrega entre uma alça e outra, a gente chama de alça do intestino, né? Uhum. Ele escorrega normalmente. A aderência é quando isso não acontece mais. Então, o intestino não anda. Se a alimentação dele formar um bolo fecal muito grande, nessa parte que não escorrega mais, ele pode fazer uma obstrução, porque assim, faz um cotovelo e dali para frente não anda mais. Entendi. Então, a obstrução, na verdade, ela é uma consequência de outras doenças, né? Ou um processo inflamatório, ou uma aderência, ou uma hérnia, ou uma torção do intestino. A torção do intestino, ela é o famoso nó nas tripas, né? Aham. O intestino enrola ou faz uma hérnia dentro da barriga que ela entope esse intestino. Então, é muito conhecido como o nó nas tripas, né? Uhum. E doutor, no caso, fora a cirurgia, qual que é o tratamento que vocês fazem para a obstrução? É. Então, o tratamento, ele normalmente exige a internação hospitalar, né? Não Uhum. dá para tratar uma obstrução intestinal em casa. Então, a gente sempre dá preferência para o tratamento não operatório nas primeiras 48 horas, que aí a gente faz, a pessoa tem que ficar em jejum, não pode comer nada, por isso que Uhum. tem que ficar internada no hospital, aí vai tomar um soro para fazer uma hidratação, né? E vai, muitas vezes, um dos sintomas é o vômito. Então, a pessoa, quando começa a ter vômito, a gente precisa passar uma sondinha que vai do nariz até lá dentro do estômago. Para Uhum. essa sondinha, ela tira esse líquido dentro do estômago. E com isso, ela vai murchando esse estômago e aí a gente consegue impedir o vômito. Aí, com isso, dentro dessas 48 horas, 85, 90% das vezes a gente consegue reverter essa obstrução. E aí a pessoa vai voltar a tomar líquido, depois comer devagarzinho e voltando, né? Então, você já percebeu que isso leva alguns dias, né? Pelo Uhum. menos 48 horas. Isso internado no hospital. Doutor, E, hum. pode continuar, desculpa, eu te cortei. Aí, dentro dessas 48 horas, a gente vai investigar o motivo dessa obstrução, né? Uhum. Se é algum fator mecânico, se é algum processo inflamatório do intestino, né? Ou se é algum alimento que realmente causou isso daí. Entendi. Então, gente, bora ficar atentos ao nosso intestino, que pode causar uma coisa até maior. Imagina você ter que passar por uma cirurgia, gente, para isso. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações, viu? Vamos ficar atentos. Comer canjica dá obstrução, doutor? Que eu vou fazer uma canjica agora aqui. Não, canjica não dá, não. Pode comer. Brincadeira, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tá joia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.